Olá, gente, tudo bem com todos? Hoje a gente vai falar de sistema respiratório, né? Que é o sistema essencial para a nossa sobrevivência, né? O ser humano, se ele não respira, ele não sobrevive. Então, ele é fundamental, né, para que a gente possa viver. A respiração é uma das características básicas da sobrevivência dos seres vivos. O sistema respiratório ele vai fornecer o oxigênio e vai remover gás carbônico. Então, a gente vai manter o que é limpo e vai sair o que é sujo. É um pouco do que a gente viu lá no sistema circulatório. Por isso que a gente diz que o sistema circulatório ele caminha junto com o sistema, né, respiratório, porque os dois ele quer que fique o que é limpo e saia o que é sujo. Auxilia células no metabolismo, atuando em conjunto com o sistema circulatório. O sistema respiratório, ele também está envolvido com a vocalização. A gente vai ver daqui a pouco como esse ar chega no pulmão e ele passa pela faringe. E a faringe é responsável por 3 partes que a gente vai ver daqui a pouco, e uma delas é a vocalização, né? A emissão do som, né? A nossa voz que a gente fala. Este sistema ele é formado por um conjunto de órgãos que são responsáveis pela ventilação, que compreende a entrada e a saída do ar nos pulmões, pela difusão, que é a troca dos gases ao nível dos alvéolos, e a perfusão, que é a mistura dos gases na circulação sanguínea. Então, ele é responsável por 3 coisas: por ventilar, pela difusão e a perfusão. Ventilar, entrada e saída. Difusão, fazer a troca. E a perfusão, a mistura. Sendo formado por esses sistemas várias vias aéreas e pelos pulmões, que são os principais órgãos desse sistema. As vias aéreas correspondem aos órgãos por onde o ar entra e sai, que a gente vai ver cada uma, né? Mas na imagem já mostra as fossas nasais, que é o nosso nariz, a faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Bronquíolos é o final, onde está lá dentro dos pulmões, onde vai fazer a troca gasosa. Cavidades nasais, é o nosso nariz, ele tem por função filtrar, umidificar e aquecer o ar que vai para os pulmões. Então, quando a gente faz o processo de inspirar, que é levar o ar para dentro, né, que a gente puxa o ar do meio ambiente, ele faz essa função. Filtra, umidifica e aquece. A faringe permite a passagem do ar, que vai chamar pela parte nasofaringe, dos alimentos, orofaringe, e da emissão do som, que é a laringofaringe. Então, se vocês olharem na imagem, a faringe ela tem 3 partes. A primeira, nasal, que é a passagem do ar. A segunda, oral, que é do alimento. E a terceira, laríngea, que é a emissão do som. Então, ela tem 3 funções importantes, né? Porque a gente precisa de ar, do alimento e da laringe, que é para a emissão do som. Logo depois da faringe vem a laringe, composta por 9 cartilagens, e transfere o ar da faringe para a traqueia. E a traqueia, que é formada por anéis cartilaginosos, cuja função é impedir o fechamento da mesma. Se ela fecha, não tem como o ar passar para os brônquios e os bronquíolos e fazer a troca gasosa. Então, ela fica sempre nessa função importante. Os brônquios são ramificações da traqueia que penetram nos pulmões. São formadas por anéis cartilaginosos semelhantes aos da traqueia, né? Então, a gente vê a traqueia, aquela mangueira de instalação elétrica que passa por dentro dos tijolos amarelinha, é como se fosse aquilo. Uma mangueirinha, né? Os anéis cartilaginosos, aí a traqueia, sentido vertical. E depois tem 2 ramificações, como se fossem essas raízes, que cada uma vai para cada pulmão.
Bronquíolos são ramificações dos brônquios dentro dos pulmões. A gente viu que os brônquios são ramificações da traqueia. A traqueia é única e depois ela se ramifica para dentro. E os bronquíolos são ramificações dos brônquios. É como se fossem os finaizinhos, as raízes, né, de uma árvore que fica dentro dos pulmões. O conjunto das ramificações chama-se árvore brônquica. Então a gente vê a traqueia, os brônquios, que é a continuação da traqueia, e essas raizezinhas que são os bronquíolos, onde vai ser feita a troca gasosa. O principal órgão, os pulmões, órgãos pares que se apresentam na cavidade torácica, onde o pulmão direito tem 3 lobos e o esquerdo 2 lobos. E as pleuras são camadas serosas que revestem o pulmão. Os pulmões são os principais órgãos da respiração. Então a gente vê na imagem, né? Lá a laringe, a traqueia. A gente não consegue visualizar nessa imagem os brônquios e os bronquíolos porque eles ficam dentro dos pulmões, certo? E aí a gente vê, né, que o direito tem 3 lobos, né, 3 pedaços, e o esquerdo 2 lobos. Os pulmões ele possuem internamente estruturas muito pequenas, em forma de cachos de uva e cheia de ar, que são chamadas alvéolos pulmonares, onde é feita a troca gasosa entre o sangue e o ar, né? Então, lá no finalzinho do bronquíolo, naquelas raizezinhas que a gente viu, fica um monte de bolinhas, que são os cachinhos de uva. Esses cachinhos de uva é o final de tudo, né? Quando a gente puxa o ar pelo nariz, aí vai passar pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Quando chega lá nos bronquíolos, tem esses cachinhos, né, de uva, que vai ser feita a troca gasosa. Cada alvéolo recebe a ramificação de um bronquíolo, através do qual o ar entra e o ar sai. Se você vê na imagem, o que é que a gente vê aí? Esse vermelho e o azul são o quê? Os vasos sanguíneos. Vermelho são as artérias e o azul são as veias. Então ela participa o tempo todo em conjunto, circulatório com respiratório. Para o ar chegar até aí, para fazer essa troca gasosa, precisa do sistema circulatório para agir junto com o respiratório. Então a gente vai inspirar, que é o processo de levar o ar até o pulmão, chegou nos alvéolos, faz a troca gasosa, fica o que é limpo e sai o que é sujo. O que é limpo é o oxigênio e o que é sujo é o gás carbônico. Então, o ar do ambiente, que é o ar, né, que do meio ambiente, é o ar que a gente respira o tempo todo, que é feito junto com o sangue. O sangue é o quê? O sistema circulatório, que são os vasos sanguíneos, veias, artérias e os capilares, que são em menores calibres. Eles se misturam, né, se encontram através dos capilares para que seja feita a troca gasosa nos alvéolos pulmonares. Essa técnica de inspirar e expirar é o processo da respiração, né? Inspirar, quando a gente fala a gente fala em levar o ar. Então, quando a gente puxa o ar e leva para dentro dos pulmões, a gente está inspirando. Quando a gente fala expirar, o nome já diz, né? Colocar para fora. É o processo de a gente colocar o ar para fora. Para que o ar entre nos pulmões, são necessárias a ação dos músculos intercostais e do diafragma, que é um músculo localizado sob os pulmões. No processo de inspiração, o diafragma se contrai, adquirindo uma forma achatada. Os músculos intercostais também sofrem contração, forçando a caixa torácica a se abrir. Esse movimento aumenta o volume do tórax, permitindo que o pulmão se expanda. Com o aumento do volume dos pulmões vazios, a pressão dentro deles passa a ser menor do que a pressão atmosférica,
fazendo com que o ar entre, permitindo a troca gasosa. E em seguida, o diafragma e os músculos intercostais se relaxam, pressionando os pulmões e expulsando o ar, agora rico em gás carbônico, que é o processo de expiração. Então a gente inspira, a caixa torácica se expande para ela encher de ar, chegou lá nos pulmões, no finalzinho dos bronquíolos tem os alvéolos, faz a troca gasosa, fica o que é limpo e a gente expira para que esse ar saia, seja o ar sujo que é rico em gás carbônico. Então todos vocês fazem aí, puxa o ar bem forte e coloca a mão na região da mama, na caixa torácica. Você percebe o quê? Que ela cresce, que ela se expande. Agora todo mundo solta o ar pela boca, que é o processo de expiração. E aí é como se a gente murchasse. Então quando expande, a gente leva. Quando a gente murcha, né, que a gente relaxa, é o processo de expiração. E a gente precisa disso, a gente faz isso ao tempo todo, né? Conversando, dormindo, se alimentando. Só que a gente não percebe, mas quando a gente faz de uma maneira mais forçada, né? Como agora eu estou pedindo a vocês, vocês percebem como a caixa torácica ela se expande para o ar entrar e ela relaxa, né? É como se a gente murchasse para que o ar saia. Então vai ficar o que é limpo, o oxigênio, e vai sair o que é sujo, o gás carbônico. É igual vocês pegarem uma bexiga, né? Uma bola de assoprar, essas bolas de aniversário, e assoprar. Quando você assoprar ela e ela crescer, é o processo o quê? De inspiração. Quando você soltar ela e ela murchar, é o processo de expiração. Vocês podem estar fazendo, né, em vocês esse mecanismo e sentir e perceber que fica mais fácil para vocês visualizarem. Pegar uma bexigazinha também e assoprar e soltar. Então, quando cresce, é o processo de inspiração, e quando solta, que ela murcha, é o processo de expiração. Inspira, expira, inspira, expira. Entra o ar e sai o ar. E é assim o tempo todo. Você pode estar correndo, comendo, vendo TV, dormindo, não importa. O tempo todo a gente está fazendo esse processo de inspirar e expirar. Inspira, a gente leva o ar. Expira, a gente tira o ar. A gente fica o que é bom, o oxigênio, e sai o que é sujo, o gás carbônico. Lá está você, inspirando e expirando, puxando o ar e mandando o ar embora. E quando a gente faz um exercício físico, como dançar ou jogar futebol, as células precisam de mais ar. Por isso a gente respira mais depressa e o nosso coração bate mais forte. Mais ar e mais ar, né? O tempo todo a gente está inspirando e expirando. Se a gente vai correr, se a gente vai fazer uma academia, se a gente vai fazer uma aula de dança, isso é normal que a gente aumente os nossos batimentos cardíacos e o nosso processo ele se acelere mais. Então as células vão precisar de mais ar, mas o tempo todo a gente está fazendo isso, expirando e expirando. Mas por que a gente respira? Porque somos formados por células, milhões de células, e cada uma precisa de um pouco de ar. Tem que ter ar para todas, né? Independente disso, o que a gente esteja fazendo, correndo, pulando, dançando, comendo, dormindo, tem que ter ar. A respiração é a função mediante a qual as células vivas do corpo tomam o oxigênio e eliminam o gás carbônico. O2, oxigênio, CO2, gás carbônico. Tomar é ficar com o que é limpo e eliminar é remover o que é sujo. É o que chamamos de troca gasosa entre o oxigênio e o gás carbônico, que é o O2 e o CO2, entre o ar da atmosfera e do organismo. A mecânica respiratória também é conhecida como hematose, em outras palavras, chamadas de troca gasosa, né? Então vocês podem ver em literaturas falar hematose ou só troca gasosa. É bom vocês saberem os dois. Falar de hematose é falar de troca gasosa. Mecânica respiratória é o trabalho em conjunto dos músculos respiratórios, diafragma,
escalenos anterior, médio e posterior, peitoral menor, reto abdominal, intercostais internos e externos. Aí tem os ossos, que são da costela, externo e vértebras, que é a caixa torácica, pulmão e coração. Então, pulmão são os órgãos principais do sistema respiratório e o coração é o órgão principal do sistema circulatório. Então, se vocês percebem, o tempo todo eles estão caminhando juntos, porque eles precisam dos vasos sanguíneos, que são as veias e as artérias, para que fazer a troca gasosa lá nos alvéolos pulmonares que estão dentro dos pulmões. Então, se vocês percebem, né? Aqui tem os cachinhos de uva e lá tem suas ramificações. Dentro dos cachinhos de uva, ó, num desenhozinho aí circular, tá mostrando lá dentro dos alvéolos a parte azul, a parte vermelha. A azul são o quê? As veias. A vermelha são as artérias. Quando a gente puxa o ar e chega lá nos alvéolos, vai fazer o quê? Os gases eles vão se misturar, vai ficar o que é bom, o oxigênio, que está em vermelhinho, e vai sair o CO2, que é sujo. Então, feita trocas gasosas. Então, quando a gente inspira, puxou o ar, chegou lá no finalzinho, passou pelo nariz, pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. No finalzinho lá tem os cachinhos de uva, que é onde os gases eles vão se misturar, fica o que é limpo e quando a gente expirar, vai sair o que é sujo, que é o rico em gás carbônico. Então, hematose é a troca de gás carbônico por gás oxigênio por gás carbônico nos alvéolos. Então, fica o oxigênio e sai o gás carbônico. Nas imagenzinhas, O2 vermelho, oxigênio, CO2 azul, gás carbônico. Bem claro e bem legal de se estudar esse sistema.